Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da série Entrevistas e hoje com Daniel Omar Pérez nos falando sobre a essência. Hoje nós estamos encerrando o nosso ciclo de quartas-feiras deste mês de março, repleto de lives, né? Suas quartas-feiras de março têm sido na SPO. E nós já tivemos aqui excelentíssimos convidados ao longo das quartas-feiras que se passaram. As lives estão todas gravadas no feed da SPO no Instagram. E hoje nós teremos um bom fechamento das nossas noites de quarta de março com Daniel Omar Pérez. O título Sobre a Essência é um título sugerido, né, durante o seminário Lacan Sem Pressa, um seminário que rola aqui pela SPO, que tem inscrições abertas, inclusive você pode participar. Estamos ali estudando o livro 1 do seminário de Lacan, né, que versa sobre os escritos técnicos de Freud, e nos ocorreram algumas coisas sobre a essência ao longo dos nossos encontros, especialmente em um deles, e aí depois de uma discussão, né, um dos integrantes, o Anderson Alexandre, disse pra gente, por que não chamar o Daniel Omar Pérez para nos falar um pouco sobre a essência? Então a SPO, né, tá aqui fazendo esse convite ao Daniel para que a gente possa se articular um pouco mais em torno desse tema, que é um tema muito importante, como psicanalista, super, hiper, ultra, mega, power importante para nós, referência para nós, que é o Daniel Omar Pérez, né? Para quem ainda não conhece, um psicanalista argentino que já mora no Brasil há alguns anos, professor, né, universitário, psicanalista, já está ao vivo por aqui, acabei de ver. Daniel, seja bem-vindo, já te chamo aqui. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês antes, né? A gente fechou esse ciclo de lives hoje, né? Estamos fechando hoje o ciclo de lives das quartas de março, e temos uma live para ser anunciada dentro em breve com Denise Maurano e Ana Sui, né, sobre a questão da mulher, da feminilidade, do feminino. E nós propositalmente deixamos isso para abril, né? Porque o título da nossa live será Mulheres só em março, né? Quer dizer, por que falar de mulheres só em março, né? Por que falar desse tema tão caro, a psicanálise, né? Só em março. Então a gente vai falar um pouquinho com a Ana Sui e Denise Maurano, né, a seguir, né? Para inclusive questionar um pouco essa lógica aí, né, do tema ser tratado só em março, já que ele é tão rico, tão importante para a psicanálise o ano todo e todos os dias, né? Também vamos anunciar dentro em breve mais uma live com o professor João Paulo Severo, que esteve conosco agora em março, junto de Gustavo Spechit, né, que é também professor e psicanalista, coordenador aqui de um dos nossos seminários, mais um também de alguns dos nossos cartéis da SPO, e os dois vão bater um papo pelo canal do YouTube. Quinta-feira desta semana, ou seja, amanhã, tem aqui a programação Uma Quinta com Freud. Se você deseja participar, é um evento aberto, gratuito, é só clicar no link que está na bio da SPO e pedir o acesso, né, ao grupo de WhatsApp, o link por lá, né, para participar junto com a gente. Então, boa noite a todos que estão aqui cumprimentando, especialmente a Tatiana, que está sempre conosco, ao Anderson Alexandre, que nos ajudou aí na constituição dessa live. Já falei disso antes, depois você ouve na gravação, Anderson. E então, sem mais delongas, vamos chamar aqui para Daniel Omar Pérez. Daniel, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo Tudo agora? ótimo. Melhor agora com você aqui com a gente. Como você está? Tudo bem, tudo bem. Estou aqui revisando alguns textos, já que o tema era a essência. Estava revisitando alguns textos de Aristóteles, de Santo Tomás e de Heidegger. Ih, que bacana, tem coisa boa vindo aí. Legal, Daniel. Sempre bom estar com você. Muito bom ter o seu aceite para esse encontro, para falarmos de um tema caro, né, que é a essência, né, sobre a essência. E eu estava dizendo aqui antes da sua entrada que o tema surgiu
né, a partir de questionamentos, de inquietações, né, enquanto líamos Lacan, né, o seminário 1 mais especificamente, né, em um dos nossos seminários aqui, que é o Lacan Sem Pressa, e nos surgiram uma série de questões sobre a essência, né? Foi quando o Anderson disse: por que a gente não chama o Daniel para falar disso, né? E você tão gentilmente aceitou, né? Então eu quero te agradecer pelo aceite, dizer da minha alegria de ter você aqui com a gente em mais uma atividade, né? E dizer que você fique bem à vontade para trazer as suas exposições, o que você estava aí revisando, e que tenha liberdade na sua fala, porque o que vier de comentário, de perguntas direcionadas, você pode deixar que eu mesmo faço a leitura nos momentos oportunos e passo para você, tá bom? Eu acho que seria bom mais uma conversa do que uma aula sobre a essência na história da filosofia, porque você disse que o tema surgiu a partir de uma leitura de Lacan. Uhum. Bom, Sim, inclusive quando eu falo dessa questão de você ficar bem à vontade no que vai dizer, exatamente para que não fique preso a coisa das perguntas que aí virão, mas eu mesmo estarei te passando essas perguntas. Eu já tenho aqui comigo algumas delas enviadas, né, por algumas pessoas do seminário, e para além delas, algumas inclusive já conhecidas suas, o, o Gustavo Spechit, o Marco Leite, deixaram algumas perguntas aqui, o João Paulo Severo, e eu estou com algumas delas aqui para te fazer. E vocês que estão nos acompanhando, se quiserem também participar dessa conversa, mandando perguntas, eu vou transmitindo ao Daniel aqui, na medida também que o tempo nos permitir, né, Daniel? Mas eu te não sei respondo. qual é o contexto no qual Lacan menciona a questão da essência ao qual você se refere, inclusive porque também Lacan faz uma leitura muito peculiar, digamos assim, da história da filosofia e de alguns filósofos. Então, é difícil saber, às vezes, a que se refere exatamente. Eu estava dando uma olhada nos textos de Aristóteles, porque geralmente, quando se pensa em essência, se pensa a essência como uma categoria que aparece em Aristóteles, mas na verdade não aparece em Aristóteles. A essência é uma tradução latina de uma categoria de Aristóteles. Essência não é propriamente uma categoria aristotélica, apesar de que com a tradução latina, e especialmente com os comentários da escolástica, se lhe atribui a Aristóteles a categoria de essência. Mas há uma coisa que se aproxima, que é a relação entre substância e acidente, não? Em Aristóteles. Quer dizer, podríamos pensar que a substância em Aristóteles, a essência de Aristóteles é uma espécie de substância, né? E a partir de aí podríamos começar a pensar algo assim como uma substância, como uma essência, né? Aristóteles tem um texto que foi compilado, tem vários textos que foram compilados como os tratados de lógica, e é aí que podemos localizar algo como as categorias aristotélicas. Tem uma parte onde Aristóteles vai falar das categorias da isagoge, que seriam as categorias do gênero e da espécie, de aquilo que é igual e o que é diferente, do aquilo que é próprio e o que é acidente. E a partir de aí ele vai desenvolvendo uma série de reflexões. Depois dessa isagoge, ele estão compilados. Você sabe que Aristóteles, boa parte da obra de Aristóteles foi queimada, né? Aristóteles foi um filósofo, foi discípulo de Platão, mas ele se fez uma dissidência
saiu da Academia de Platão, uma escola que durou 900 anos. Né? Imagina, a gente pensa as universidades brasileiras foram construídas no século XX. Né? A escola platônica durou 900 anos, 9 séculos. Né? Então dá para ver, de algum modo, o tipo de saber que foi sustentado, né? Desde Platão até Constantino, quando o imperador Constantino se converte para o cristianismo, ele persegue eh, todo tipo de reflexão, de pensamento, de transmissão de ideias que não fosse propriamente cristão. Então, são perseguidos, mandados ao exílio, assassinados e são eliminados as instituições. Uma delas é a Academia de Platão. Aí é que estuda eh, eh, Aristóteles. E a Academia de Platão não fala, Platão nunca fala de essência, né? Não existe a palavra essência, nem nada parecido com essência. Há uma ideia de eidos platônico, né? Que se traduz como ideia, mas ideia aqui não é uma representação mental. Eidos, Heidegger disse que é aquilo que insiste apesar do tempo, né? Em um mundo onde todo muda, há algo que insiste apesar do tempo. Que se, Isso apro- é o Eidos. que se aproxima um pouco do que a gente traduz comumente como essência, né? Então, é isso que eu queria chegar, não? Ou Mas, seja, esse Eidos seria algo assim como uma espécie de identidade, de algo que é próprio, né? Há algo de Amaral que é próprio de Amaral. Amaral pode mudar o tempo, um dia pode estar sem óculos, outro dia pode estar com óculos. Isso é acidental. Um dia pode estar com mais cabelo, outro dia pode estar com menos cabelo. Isso é, tá, isso é acidental. Mas há é um algo que insiste apesar do tempo, apesar das mudanças, apesar do acidental. Esse seria o eidos platônico, não? mas Aí Daniel, Platão, aí depois Aristóteles vai mudar dessa escola e vai inventar o liceu, que se vai construir outra universidade, digamos assim, e aí ele vai pensar na ideia do que é próprio e o que é diferente, do que é gênero e do que é espécie, do que é substância e do que é acidente, e aí começa com as categorias. Quais são as categorias, quais são os modos em que o ser pode ser dito? E aí está uma frase meio que é assim, de corriqueira, que o ser se diz de muitos modos, diz Aristóteles. E quando disse que o ser se diz de muitos modos, ele apresenta as categorias do ser, enquanto ser, digamos assim. Então aí aparece algo como que seria a substância, algo que é substancial. Não? Daniel, quando você fala dessa substância, para ficar mais claro para nós, a Tatiana mandou uma pergunta: substância etérea, não palpável? E aí o Ivan complementa que nesse sentido seria um vazio, essa substância. É, de que ordem seria essa substância nessa lógica? E o acidente? Como é que você pode melhor distinguir para nós essas coisas? Então, Aristóteles fala, não é etéreo nem é vazio. A substância não é nem etérea nem vazia. Aqui a categoria de substância está distinguida entre as categorias as substâncias primárias e as substâncias secundárias, por exemplo, as substâncias segundas, né? Essa é a ideia que ele tem de substância. Vou ler o texto do próprio Aristóteles. Diz: a substância, em sua acepção mais exata, diz Aristóteles, a substância primeira, a substância por excelência, é aquela que
ni se dice de un sujeto, ni se encontra en un sujeto. Por ejemplo, un hombre, un caballo, se llaman sustancias segundas las especies en que existen las sustancias que se llaman primeras. Y no son las especies, sino también los géneros de estas especies. Por ejemplo, un hombre está en la especie hombre, mas su género es la especie hombre es o animal. Y así, hombre, animal, son también llamadas de sustancias segundas, ¿no? Entonces, la idea de sustancia es una categoría, podríamos decir así, que de algún modo nos permite nomear o ser, aquilo que é. Né? O ser também não é uma coisa, o ser é aquilo que é. Né? Um pouco anterior disse que das substâncias são exemplos, homem, cavalo, de quantidade, duas palmas, três palmas, dois pés, três pés, da qualidade, branco, né? Da relação duplo, a metade, maior, de lugar, na praça pública, no liceu, do tempo, ontem, o ano passado, da situação, estar deitado, estar sentado, do estado, estar com calçado, estar armado, e da ação, cortar, queimar, da paixão, ser cortado, ser queimado. Então, as palavras de substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, situação, estado, ação e paixão são os modos em que nós podemos falar de aquilo que é. Né? É aí que aparece a ideia de substância. Aí depois se passa para a ideia de essência, né? época, na época na época medieval, não? Tem um texto, um opúsculo, que até foi publicado pela revista, pela editora Voces, que se chama O Ente e a Essência, de Tomás de Aquino. O Ente e a Essência. Aristóteles, estamos falando do século III antes de Cristo. ¿Eh? Aquí en Santo Tomás estamos falando do ano 1252 a 1256, esse texto. Quer dizer, 1500 anos mais tarde. Então, estava falando que os textos de Aristóteles são textos que circularam em uma época, mas quando Alexandre perde o poder, Aristóteles era o professor de Alexandre, Alexandre perde o poder, os atenienses perseguem até a morte a Aristóteles. Aristóteles morre escondido em uma ilha, velho e doente e pobre, porque os atenienses, quando Alexandre cai, declina o poder, os macedônios são perseguidos. Os macedônios, Alexandre, Aristóteles eram macedônios, não eram atenienses. Não? Então, eles, enquanto estavam no poder, tudo bem. Quando caíram do poder, foram Aristóteles é perseguido, ele tem que migrar várias vezes, esconder. E os textos dele são queimados. Então, fica algum pacote de textos que ficam em um porão durante séculos, até que alguém compra e tira os textos de lá. E é interessante isso, porque a questão do ser e da essência tem muito a ver com outro texto de Aristóteles, que é a metafísica de Aristóteles. O texto da metafísica de Aristóteles não é um texto que Aristóteles tenha nomeado como metafísica. Aristóteles nunca colocou a palavra metafísica como título de um livro, como título de um rolo de papiro, não?
metafísica era porque eran los papeles que venían después de un libro que se llamaba Física. Entonces, como eran los que estaban después, porque, encontraron los pacoches, y había textos sobre la poética, sobre la retórica, sobre la historia de los animales, sobre la física, y tinha otros textos que venían después. Y ahí alguien dice, bueno, eso ven después de la física. Metafísica, es decir, después de la física. Entonces es interesante porque la palabra metafísica surge por una cuestión accidental. No es que alguien nomeó eso de alguna forma, porque metafísica significa que está después de la física. Mas é porque os papiros estaban después de la física, no porque estaría hablando de algo para além da física. No era esa la idea de Aristóteles. Muito interessante. ¿Eh? Y eso me parece que no es poco, porque después nós comenzamos a pensar, sí, a metafísica como a ciencia do suprasensível, a ciencia do que está para além da física. E não era esse o intuito de Aristóteles. Só que o cara que juntou os papéis colocou estes aqui estão depois da física. E aí ficou, depois da física. Mas aí, então, começamos a pensar que a metafísica, entanto, ciência do suprassensível, do que está além da física, é, é a ciência das essências, é a ciência do ser, não? E é aí que vem todo um problema, né? Aí então é que o Aquinate, Tomás de Aquino, vai tentar refletir sobre o ente e a essência, e sobre o ente e a essência em relação com a metafísica, não? A metafísica aristotélica, especialmente, né? É um pequeno livro que eu recomendaria ler, já que quien está interesado en eso, me parece que es interesante leer las categorías de Aristóteles, después pasar a leer o ente y a esencia de Tomás, e aí eventualmente... As categorias de Aristóteles estão em que texto, Daniel? Nos tratados de lógica, algumas edições têm as edições de bolso, que chamam as categorias, mas estão nos tratados de lógica. Mas algumas edições así de bolso você pode encontrar como as categorias. Aí dá para encontrar. Então, você pode encontrar as categorias de Aristóteles, pode encontrar o livro A Metafísica, né, de Aristóteles, que tem tradução em português também, para poder entender a questão da substância. Sim, então, o que vem de novo em Tomás de Aquino? Então, Tomás de Aquino faz uma releitura disso de um modo bastante peculiar, porque ele já tem como, só para dar o contexto, não? Ele tem como ser, o ser supremo, o ente supremo, o summum sens, não? E esse é Deus. Então, nós temos um ente supremo, um summum ens, que seria o ser, digamos assim. E a partir de aí, a leitura que se faz do que é aquilo que já é diferente. Em Aristóteles não tem um summum sens, não tem um ente supremo. Não? É interessante porque Aristóteles pensa a teologia como, no como una ciencia de Dios, sino como una reflexión sobre aquello que movimenta, aquello que es, ¿no? Y ahí está la teoría de los motores, ¿no? Esa teoría de los motores que tiene un último motor, que es un motor inmóvil, que mueve por amor, dice Aristóteles. Y ahí
cristãos dizem, vê, esse aí, esse motor imóvel que move esse é Deus, né? Uhum. Então eles interpretam a esse motor como um ente supremo, como um Ora, na sumo sens. perspectiva de Tomás de Aquino, que já é uma perspectiva atravessada pelo cristianismo, que divide a história aí em antes e depois de Cristo, me parece que ele já está atravessado também por essa ideia da essência. E a pergunta é, essa essência de Tomás de Aquino para frente, né, seria uma essência que vem de Deus? Seria a essência de Deus em nós? Porque essa é uma pergunta. Então, toda essa é a preocupação que vai ter, toda essa é a preocupação que vai ter a teologia antes e depois de Santo Tomás, não? É, qual é a relação entre Deus e sua criatura? Se Deus está em todas partes, se nós somos parte de Deus, se Deus nos habita a cada um de nós, se nós habitamos uma totalidade que de algum modo nos contém, a partir de aí vai haver discussões na história da teologia que derivaram em teses consideradas de heresia. E, bom, alguns foram para a fogueira por causa disso, né? Ou alguns foram excomungados, né? E não só no cristianismo, também no judaísmo. Lembremos o caso de Spinoza, quando Spinoza pensa este Deus que está em todo, digamos assim. E, e aí ele confronta com as teses, digamos assim, mais canônicas da, da própria doutrina convencional, digamos, do judaísmo. Então ele é excomulgado. Então essa preocupação entre Deus e a criatura, entre o ser e o ente, entre a essência e o ente, atravessa na época medieval e no início da modernidade, tanto o cristianismo católico, quanto o cristianismo protestante, quanto o judaísmo, né? Há uma coisa que é interessante destacar, é que hoje a Igreja Católica é filosoficamente aristotélica tomista, ou seja, a doutrina filosófica da Igreja Católica é aristotélica tomista. Y, y Tomás recibió así a sentencia de que había en torno de 270 tesis de él que eran consideradas de heresía de la Santa Inquisición, ¿no? Si no hubiese tenido la protección que tenía, Tomás certamente teria sido queimado por más de un inquisidor. Mas ele virou o doutor da igreja, não? E as teses dele foram tomadas como a doutrina da igreja. Mas aristotélico tomista é porque Tomás de algum modo se refere à Bíblia e se refere com muita insistência a Aristóteles. Retoma muito Aristóteles. Agora, como? Por que retoma Aristóteles? Porque são os árabes que traduzem do grego para o latim Aristóteles, que recuperan Aristóteles para o pensamento medieval, tardío já, para a escolástica, são os árabes, né? Os cristãos tinham perdido o contato com Aristóteles, tinham perdido o contato com o grego, muitos deles, a língua era o latim, e, e o modo em que todo esse pensamento, todo esse arcabouço conceitual sobre metafísica, sobre essência, sobre ente, que reaviva a reflexão teológica e filosófica na escolástica, é feita via as traduções dos, dos moros, dos árabes. Lembremos que os árabes, que os moros
ocuparon, por ejemplo, a Península Ibérica durante 800 años. ¿Eh? Europa fue, aparte del Mediterráneo, fue un continente ocupado durante 800 años por, por los árabes. Y eran árabes que sabían griego, eran árabes muy cultos, que sabían medicina, que abrían cuerpos, que disecaban cuerpos, como se hacía en la época de Aristóteles. ¿Eh? Y el cristianismo, de aquella época, se fechaba, você não podia abrir um corpo. Era pecado se você abria um corpo. Então, a medicina dos europeus era complicada, porque eles não tinham como ver o que estava acontecendo dentro do corpo. Enquanto que os árabes não tinham nenhum problema com abrir corpos, né? E ver o que acontecia dentro. Então, a partir de aí, é interessante ver como se retoman elementos de um pensamento que tinha sido esquecido durante séculos, né? Se retoma, se relê e a partir de aí se faz como que os fundamentos do catolicismo, né? E isso fica muito forte, digamos assim, para o pensamento europeu, não? O pensamento europeu vai abandonar, podríamos dizer assim, no Renascimento, na Renascença, nos anos 1500, vai começar a abandonar esse pensamento aristotélico e vai começar a aparecer um pensamento platônico e um pensamento, um resgate da matemática e a ideia da matematização do universo, da matematização do mundo, onde já não nos perguntamos mais pela essência do ser, enquanto ser, e seus atributos fundamentais. A não ser que você seja um filósofo racionalista muito, muito influenciado pela tradição cristã. Mas, em geral, os cientistas não se perguntam mais sobre a essência de aquilo que é, né? Eles vão se perguntar sobre o funcionamento, sobre o como, não sobre o que é, senão sobre como funciona, sobre quais são as condições de possibilidade, diria Kant. Então, aí a pergunta pela essência é deixada de lado para se perguntar por como funciona, quais são as condições de possibilidade. Mas A ideia da essência... a essência, Daniel, desculpa se te interrompi, mas a ideia de essência, vez por outra, nos aparece em algumas discussões assim filosóficas, ainda que muito iniciais, o que seria, né, evidentemente, isso sempre aparece, o que é a essência na perspectiva filosófica, o que é a essência na perspectiva religiosa, e muitas vezes se a essência do homem é boa ou má, né? Se uma tentativa de adjetivar isso, né? Se essa essência é parte da essência de Deus, então seria uma essência boa, mas ainda numa perspectiva cristã, se os homens são corrompidos pelo pecado, a essência humana seria má. Como é que a gente responde a isso? Então, note que a pergunta pela essência, nesses modos que você coloca, é medieval. Na modernidade, não vai perguntar pela essência do homem, ele vai perguntar pela natureza. Se a natureza, como é que a natureza do homem funciona? Como é que a natureza do ser humano funciona? E aí vai se perguntar se a natureza humana é moralmente boa ou moralmente má. E aí você vai ter uma disputa. Mas já passamos da ideia de essência à ideia de uma natureza. E de uma natureza natural, que tem princípio de causalidade natural, né? Que já não são as causalidades aristotélicas, sino que é uma causalidade física, né? A partir de aí, então, o que não nos perguntamos é sobre a natureza das coisas, sobre a natureza humana, né? A essência é ligada ao ser? Então, justo por isso, porque essa reflexão
sobre o ser, enquanto ser, é, não é relevante para muitos filósofos da modernidade, né? A minha pergunta, inclusive, é porque se essa ideia medieval, né, da essência, ligada ao ser, né, e tal, como é que fica isso, né, quando Descartes é invertido por Lacan, né, que vai dizer sou onde não penso. Isso parece que faz mudar um pouco. Então, mas se você vai ver, eu acho que eu não lembro que Descartes fale sobre a essência de alguma coisa. Esse é o ponto. Descartes vai tentar dizer, bom, como é que eu consigo ordenar as minhas ideias? Como é que eu consigo ordenar meu raciocínio, né? E chegar a uma conclusão verdadeira? Mas para isso eu preciso partir de uma certeza. Então ele vai pensar em termos de certeza e em termos de raciocínio, mas não em termos de essência. Se nós queremos ver os filósofos eh, empiristas, os filósofos empiristas também, eles vão dizer, bom, tem uma natureza humana que é afetada pelo mundo externo e que a partir dessa afetação tem sentimentos, sentimento de dor, sentimento de prazer, e a partir de aí se derivan ideas e essas ideias se associam, e aí há uma teoria da associação de ideias, e a partir de aí nós podemos pensar e ter assim. A ideia da essência mesmo volta a aparecer no pensamento, no pensamento alemão, pós-kantiano. Em um Hegel, volta a aparecer a ideia de uma essência. Né? Sim, Mas mas aí já se até trata de outra essência. Né? sim, sim. Até isso, até Heidegger aparecer com essa ideia, parece que a filosofia vem superando esse essencialismo, né? Então, vem discutindo outra coisa. Uhum. Né? Não sei se superando Então, para. uma pergunta, né? Nessa superação do essencialismo aí, o essencialismo acaba aparecendo como, me soa assim, né? Desculpa se vai ser muito grosso dizer, mas me soa o essencialismo como uma perda de tempo para os filósofos que passam a discutir outras questões. Então, é como se discutir o essencialismo puro parece uma perda de tempo, como você colocou muito bem, que em Kant já não é sobre quem é esse ser e essa essência, mas o que fazer a partir daí, enfim. E eu fiquei Eles pensando assim, pensam em o outro. determinismo, Eles pensam o, Eles o, pensam en otro cuadro categorial y piensan con otros problemas. El problema de él ya no es más cuál es la esencia de la cosa, sino e, cómo es posible conocer un objeto, por ejemplo. Entonces ahí ya el problema siendo otro, cómo es posible conocer, cómo es que yo puedo formular un conocimiento, a partir de qué, a partir de razones, a partir de certezas, a partir de experiencias sensoriales, perceptivas. Entonces, só con Hegel, en Alemania, es que va a voltar a retomar la idea de esencia. Y después, obviamente, Heidegger, Martin Heidegger, con la fenomenología que aprende de Husserl, ele vai voltar a tomar a noção de essência. Mas aí a essência do ser, aí vai ter que ver com essa reflexão sobre o nada, né? E aí já não é mais uma substância. Diríamos que se a história da essência começa com a substância aristotélica, podríamos dizer que termina com uma reflexão sobre a essência do ser enquanto nada, em Heidegger. Né? Agora, não é um nada qualquer, é um nada muito específico. E aí a gente tem toda a obra de Martin Heidegger, que de algum modo se debruça justamente sobre isso. Não? Ele diz que a história da metafísica é a história do esquecimento do ser.
Porque en lugar de ser, colocaron un ente, una sustancia, un Dios, una naturaleza humana, a linguagem, e todo isso é ente, não é o ser. Então ele disse que a história da metafísica é a história do esquecimento do ser, porque no lugar do ser colocaram um ente, né? E aí, a partir desse ente, pararam de se perguntar sobre a essência do ser. E o que é o ser? O ser é nada, porque se fosse alguma coisa seria o ente. Então é interessante como nada é o que possibilita que algo seja, né? E nesse nada que possibilita que algo seja, Heidegger reflete sobre os modos de aparecer aquilo que é. E aí está a história da metafísica. A modo de aparecer que algo é através da ideia platônica, através da substância aristotélica, através do Deus cristão, através da natureza humana ou do sujeito moderno, através da linguagem, e na última, diz Heidegger, através da técnica. A técnica é o modo em que se instala aquilo que é hoje, né? Nós somos instalados pela técnica. A técnica deixa de ser um fazer do ser humano para o ser humano se transformar em um produto da técnica. E então aí já não temos mais Dasein, não temos mais um ser aí que de algum modo possa se debruçar sobre uma reflexão, uma meditação sobre o ser, enquanto ser. Por quê? Porque nós estamos como objetos disponíveis para a técnica. Então, o que nós fazemos é cuidar de questões ónticas o tempo inteiro. E cuidar de questões ónticas é isso que nós fazemos cotidianamente, né? Pagar os impostos, ir a comprar o pão, cumprimentar o vizinho, fazer a live às 6 da tarde. Todas essas coisas são questões ónticas, né? Agora, para Heidegger, o modo em que a técnica apresenta aquilo que né, o faz de um modo que fecha a possibilidade de ser. Né? E para ele é muito perigoso, porque provavelmente nunca mais possamos ter uma abertura para o sentido do ser. Né? A técnica fecha de tal forma que já não haja mais possibilidade de ter uma abertura para o ser. Né? Então, quando ele se pergunta sobre a essência da liberdade, sobre a essência do ser, não está se perguntando sobre uma substância. Né? Ele está se perguntando sobre esse vazio originário que, de algum modo, abre a possibilidade de que algo seja. O que acontece? Na técnica, esse vazio não está mais. Na técnica, sempre tem uma técnica que produz as coisas. Essa live não está produzida a partir de um vazio. Está produzida a partir de supercondutores, nuvens, cálculos algorítmicos. Então, todo isso, de algum modo, fecha a possibilidade de que aquela essência do ser possa, de algum modo, vir a possibilitar outra coisa que não é isto. Né? A técnica... E aí o perigo da técnica. Como? O que seria essa técnica? Porque parece que ela está ligada a algo bem amplo assim, do que você está trazendo como ôntico, né? O que seria essa técnica? Isso. A técnica é isto justamente, que nos instala no mundo e que nos coloca em um horizonte meramente do ôntico, com preocupações que são totalmente ônticas, né? Onde nós precisamos ocupar o tempo falando. Não há lugar para o silêncio, não há lugar para os deuses, digamos assim. Não há lugar para a meditação. A meditação se transforma em uma técnica de relaxamento. Né? Então, deixamos de meditar como um modo de nos colocar
em relação com o ser para técnica de relaxamento. Então, tudo é reduzido a um produto da técnica. O Rio Paraná é um produto da técnica ao serviço de uma hidroelétrica que é Itaipu. O Rio Iguaçu é um produto da técnica ao serviço da indústria turística. O campo e suas árvores são um produto da técnica ao serviço do agronegócio. Então já não tem mais campo, não tem mais terra, não tem mais rio, só tem instalações da técnica. O que seria em Heidegger a essência da coisa? Justamente aquilo que permite que a coisa seja. Então, essa é a questão da essência da coisa. A essência da coisa é aquilo que permite que a coisa seja enquanto coisa. Agora, o que acontece? Quando nós colocamos um ente, em vez de pensar o ser, aí dizemos, qual é a essência? Bom, a essência é que isso é um produto de uma criação divina, que foi Deus que fez. Aí vem outro e diz, não, não foi Deus. Na verdade, tem uma indústria de objetos, de coisas, que fazem linha de montagem e produzem coisas, né? Tem técnicas para produzir coisas. Então, a essência da coisa acaba sendo explicada, digamos, por uma técnica, por um procedimento causal técnico, né? Quando nós vamos a escolher um curso universitário, a gente se pergunta, será que meu curso tem mercado? Será que quando eu terminar o curso universitário, eu vou encontrar trabalho? Bom, é uma pergunta interessante, porque se você não tem trabalho, não vai comer neste mundo, pelo menos. Mas, pelo menos de um modo que não corra o risco de preso, ou pelo menos que se supõe que não vai ir preso. Mas o que eu quero dizer é, quando eu me pergunto se aquilo que eu vou fazer tem reserva de mercado, o que eu estou me produzindo como um objeto ao serviço da técnica. Peraí, Entende? pausou um pouco o vídeo aqui por um probleminha de conexão, Daniel. Volta um pouquinho, por favor. Qual foi sua última colocação? Quando nos colocamos essa posição, quando nos colocamos nessa posição de ver se nossa profissão, nosso ofício tem reserva de mercado, eu vou estudar secretariado bilíngue. Será que precisa secretariado bilíngue? Então, eu estou me colocando à disposição como um objeto disponível para a técnica, né? Então, eu pauto minha própria vida em função da técnica. Não é que a técnica me serve como um fazer do homem, como um fazer do ser humano. Não, eu sou produto dessa técnica. Então, quanto melhor esteja meu látex, meu currículo, enquanto melhor eu mostre que eu sou um bom produto da técnica, eu vou ter mais chance de ser mais produto da técnica ainda. Então, aí acabou aquele Dasein que se pergunta pelo sentido do ser. Né? E aí Aquele não há muita... eu não entendi a última colocação. Aliás, alguém por favor, coloca para mim se o que está falhando é a minha conexão ou a do Daniel, por favor, no comentário. Mas volta um pouquinho, por favor, no que você disse sobre o Dasein, que eu não pude entender. Digo que quando a gente se coloca nessa posição, o Dasein desaparece. Não? Isso, o ser aí, que se pergunta pelo sentido do ser, não tem mais lugar. Não? A não ser eu que estou trabalhando. Tá,
Estou notificando aqui, Daniel, que é a sua conexão que está travando um pouquinho para a gente. É, eu vou ver isso que estou tendo como problema. Pago R$ 388 por mês para a empresa Vivo, para que se faça un servicio absolutamente eh, porco y miserable en un lugar donde todo el mundo trabaja con internet, né? Agora, eles são muito bons em cobrar a mensalidade, mas como vocês podem ver, o serviço é terrível, é péssimo. E caro também, não? Porque R$ 388 não é barato, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha é barato, né? É, você está aí a serviço da técnica pagando imposto e No, você no estoy não está. pagando impuestos, pagando por una empresa particular que ni siquiera Sim, me da el servicio que me dice que me prometió. Ese es el problema. ¿Eh? é verdade. Eu estou achando que você está realmente pagando muito caro por isso. Eu estou pagando bem menos e a minha não está falhando. Eh, Daniel, é, eu ia te fazer uma pergunta antes da gente entrar na questão do Heidegger, quando a gente estava falando desse essencialismo a ser, de algum modo, superado na filosofia pré-Heidegger, né? O determinismo inconsciente que aparece na obra de Freud seria um tipo de essencialismo? No, el determinismo inconsciente es un principio de causalidad, no de esencia. Ah, perfeita colocação. Quando mandaram essa pergunta para que eu te fizesse, eu fiquei pensando nela e também articulando com uma outra que eu até pensei no ponto que você respondeu, inclusive, mas eu pensei numa outra, assim, sobre as estruturas clínicas, né? Que trouxeram uma questão. As estruturas clínicas em Freud, que aparecem a princípio ali como neurose, psicose, depois perversão, né? Você acredita que isso tem a ver com uma discussão filosófica de essência? Você acredita que No, isso pode ser tomado é, quando se vê uma patologização a partir das estruturas, né, o que não é o aceitável, não é o normal, enfim, como quiser colocar. Você acha que, além disso ser um reducionismo, tende a fazer algum tipo de aproximação com um essencialismo também? no, acá, quien fala de estructuras clínicas, Lacan, ¿no? A partir do estruturalismo. O estruturalismo es fundamentalmente antiesencialista, o sea, no se trata de esencias, se trata de estructuras. Entonces, no tiene como haber una teoría de las esencias en Lacan, ni de que nació hasta que murió. No tengo cualquier posibilidad de tener esencias E en nem Lacan. Freud, E en Freud muito menos ainda, porque o modelo de Freud é um modelo da ciência da época, do eletromagnetismo, dos sistemas de forças hidráulicos. Quando ele fala de neurose, psicose e perversão, ele fala numa relação de função com a castração. São modos de negação da sim. castração. Portanto, o que você tem aí é um funcionamento lógico da psique humana. Quer dizer, por que eu posso dizer que alguém, digamos, pode ter um sintoma vinculado a uma neurose obsessiva? Bom, porque o funcionamento lógico dessa psique nega a castração de uma determinada forma. Isso não tem nada a ver com a essência. Não, não tem, em psicanálise não existe qualquer possibilidade nem de uma natureza humana, ni de una esencia humana, no humana, o una esencia, eh, sei lá, psíquica. E aí, No aí tem você, na teoria das esencias. e aí você tocou justamente no nosso ponto de discussão, né, no seminário Lacan Sem Pressa, quando a gente começou a pensar essa coisa da essência para a psicanálise, né? Como é que ela poderia ser pensada em diálogo, de algum modo, com a psicanálise, porque
o pulsional, né, rompe muito, né, com o instintual, né, do animal, por exemplo, e coloca o humano num outro estatuto, né? Assim, você acha que psicanaliticamente falando não é possível sequer pensar uma essência humana, né? No, porque inclusive no es posible pensar o humano en psicanálisis. En psicanálisis no va a pensar esencia humana porque no da para pensar o humano. A psicanálisis no es un humanismo. A psicanálisis freudiana tiene a ver con el funcionamiento de una estructura tópica que de algún modo permite entender cómo funcionan los circuitos pulsionales. Entonces aí você tem mecanismos, tem esquemas, tem procedimentos lógicos, mas não tem uma essência aí. E em Lacan, muito menos ainda, não? Em Lacan não há uma natureza humana em nenhuma forma. E não há o humano. Lacan vai falar de estruturas. E essas estruturas são as que produzem como efeito algo así como un sujeto. Note que ni siquiera ha sujeto en Freud. En Freud no solo que no se puede hablar de esencia, ni siquiera puede se hablar de sujeto en Freud. ¿Por qué? Porque nos hablamos de inconsciente en Freud. Y el inconsciente produce un efecto de sujeto, pero produce un efecto de sujeto como algo efímero, no como algo substancial. Não é que você tem um sujeito que tem um inconsciente e que a partir de aí se produz alguma coisa. É o contrário. É exatamente o contrário. Não? O que há são mecanismos nos quais determinadas percepções, determinadas afetações entram no aparelho, algumas passam para o pré-consciente, outras passam para o consciente, outras ficam recalcadas. Então, o que você tem são mecanismos, e o que o psicanalista aprende não é a essência do humano, não é nem do humano. Ele não, alguém que ache que está sabendo algo do humano, acho que é melhor fazer medicina, que fala do corpo humano, ou fazer antropologia, algum tipo de antropologia não estruturalista, inclusive, que vai falar alguma antropologia mais do século XIX, que vai falar do humano, mas quando Lacan disse que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, bom, aí não tem possibilidade nenhuma de pensar uma essência, e muito menos humana, nem humano também. Inclusive o Pedro Rodrigues Gomes, que está nos assistindo, deixou aqui um comentário com uma frase, uma máxima, que norteou a nossa discussão. A existência precede a essência, né? Essa é uma reflexão que é um debate que começa com Tomás de Aquino. A essência precede a existência ou a existência precede a essência? Essa é uma reflexão que começa com Tomás. Uma reflexão que de algum modo reaparece com Hegel sobre essência, existência, sobre essência e o ser. Uma reflexão que é retomada pela fenomenologia. E aí aparece Heidegger falando que o ser é existência. E aí depois é retomada por Jean-Paul Sartre, onde ele volta a retomar a questão da existência e da essência. Mas é uma linha de reflexão que começa com Tomás de Aquino, no núcleo central do cristianismo, que é retomada por Hegel como pensador cristão puro, que depois se desprende do cristianismo, de algum modo se desamarra do cristianismo, mas mantém a ideia da essência e da existência pela via da fenomenologia, não? Com outras reviravoltas, digamos assim. Não é a mesma coisa que Tomás estava pensando. Mas em psicanálise, não sei por que um psicanalista perguntaria se a existência precede a essência. O que é existir em psicanálise? Como que alguém pode
que algo existe. Aliás, tem todo un problema de existencia como categoría en, como se llama, en Lacan, ¿eh? Entonces, no tengo un problema sobre una dicotomía, una tensión o una dialéctica o que for entre esencia y existencia. No no hay una esencia humana. Podríamos decir, no, mas falar es una esencia humana que nos podríamos reivindicar en psicanálisis. Es complicado eso, falar es una esencia humana. Y as pessoas mudas, as pessoas que não falam, autista que não fala, fazemos o que com ele? Acho que nada. Consideramos que não é humano, consideramos que não está fora da essência. Acho que nada pode ser tomado como essência por humano, né? Então, primeiro porque a gente não trata humanos na clínica. Sim, a gente pode dizer que não somos humanistas, no sentido de que não somos pessoas grosseiras, mal educadas, sino que temos humanidade, mas não no sentido de um humanismo como primado filosófico. O humanismo era o que fazia o Renascimento. A Renascença era humanista. Então, tentava se desacoplar do pensamento medieval, colocando o ser humano como centro, centro da criação artística, centro da reflexão política, centro da reflexão filosófica, e a partir daí surge a modernidade europeia, né? Agora, a psicanálise vai assim na linha exatamente contrária à modernidade europeia. Toma elementos da modernidade europeia, logicamente, mas a psicanálise é questionada o tempo inteiro, há 140 anos, de se é ciência, não é ciência, se é pseudociência, se é charlataneria, se é bruxaria, se é médico ou é pajé. Então você tem, numa época, para ser psicanalista tem que ser médico. Aí tá, então só pode ser médico. Aí vem outra época e diz, não, isso é uma bobagem, a psicanálise é uma mentira, uma charlataneria, a medicina não tem nada a ver com isso. Então aí, quem faz psicanálise é outro que não tem nada a ver com a medicina. E aí aparece como que, bom, então é charlataneria, não é ciência aquilo. Então tem que ser descartada. Toda essa discussão é justamente porque os elementos, o dispositivo analítico, o campo de investigação científica que abre a psicanálise, vai atravessar os elementos, os critérios epistemológicos que determinariam o que é ciência no século XX, né? Então é interessante, não? Porque o século XX é o século da decadência do projeto da ciência europeia moderna, não? E não é dito por Lacan ni por Freud, é dito por Husserl. Husserl, o criador da fenomenologia, disse que escreve um livro que se chama A Crise das Ciências Europeias. Quer dizer, a fenomenologia já está dizendo, esse projeto tem crise. Mas antes Nietzsche já tinha falado, o projeto da modernidade europeia é um fracasso, acabou, não faz o menor sentido. O projeto filosófico e científico da modernidade não faz sentido. Heidegger, por outro lado, vai, e de outra forma, vai dizer, vai dar o mesmo diagnóstico. Aquilo que abriu uma época da imagem do mundo, como um mundo matematizado, como um mundo fundado em razões e em experiências, como um mundo produto de um cálculo. Esse mundo acabou no século XX. No século XX tem uma fila de gente assinando certidão de óbito para isso. Mas mesmo assim, o século XX insiste em manter o projeto filosófico da ciência europeia moderna. E é por isso o ataque à psicanálise, porque justamente desde o centro da Europa
eh, a un grupo de marginalizados, de judeos, que eran la última lacra que había en Europa, tanto es así que no sobró ni un en los territorios ocupados por Alemania. No sobró un, y el que sobró fue asesinado inclusive después de la guerra. ¿Eh? Existen relatos de judeos que voltaban para Polonia después de la guerra y los propios vizinhos da cidade matavam os judeus que tinham sido salvo do extermínio, da Shoah. Né? Então, é um grupo de judeus que só tinham como destino ser exterminados que produzem uma coisa que vai em contra da modernidade. Então, o que acontece? Não é por acaso que o século XXI volta a fazer aparecer saberes como a psicanálise, né? Aqui em Brasil, em outros países de América Latina, interesses na China, interesses no Japão, por esse tipo de saberes. E não é por acaso que apareçam também interesses por outro tipo de saberes, os saberes africanos, os saberes orientais, os saberes andinos, os ameríndios, não? O saber femenino, né? ¿Por qué que aparece por qué que nos estamos con todo esa agitación de diferentes saberes, ¿no? La diversidad sexual? Bueno, porque está claro, hace 100 años que el proyecto de la ciencia europea moderna está en crisis. Y eso es lo que Husserl, un alemán, está diciendo por todo el mundo que quiere oír. Aliás, é um texto muito interessante, não? Para quem se interessa pelas questões fenomenológicas, acho que Husserl e a crise da ciência europeia moderna é um bom ponto de partida para discutir. E depois, sim, voltar a retomar a ideia de se é pertinente ou não nos perguntarmos pela essência de alguma coisa, não? Ô, Daniel, para a gente fechar, infelizmente a gente tem que ir fechando, mas para a gente fechar, qual seria a contribuição, não sei se essa é a melhor palavra, né, de Kant e de Lacan para romper com essas ideias que estão sendo postas aí em crítica, né? Você que é mais um, né, de alguns cartéis aí sobre Kant e Lacan aqui na SPO, tem estudado bastante sobre isso, sobre Kant nem se fala, é uma referência aí para nós. De que modo a gente pode trazer algumas contribuições, algumas propostas desses dois grandes nomes aí para o rompimento com essas ideias, para uma crítica a esse essencialismo? Nos conta um pouco. Eu acho que a melhor contribuição que tem Kant e Lacan para pensar a questão da essência ou contra a questão da essência é eles se deixarem ler de diferentes modos, me parece. Não? Então, eles se deixam ler de diferentes maneiras. Kant é um filósofo que se deixa ler de diversos modos e que foi apropriado de múltiples formas, tanto por Freud quanto por Lacan, y que produjeron, por su vez, otras cosas que no estaban en Kant, mas que de algún modo permitió esa apropiación. Y me parece que Lacan también eso, ¿no? Que la mejor contribución de Lacan es él se dejar leer para ser apropiado hasta la última gota de sangre y producir otra cosa, que no aquello que está en el propio texto, sino otro tipo de elementos de campo de investigación científica, de práctica clínica. ¿Eh? Me parece que esa es la contribución que eles têm. São outras propostas, né? E inesgotáveis, eu diria. Mas, Daniel, muitíssimo obrigado. Você foi muito generoso aqui com as suas colocações, exposições, explicações e paciente com as nossas perguntas, respondendo aí as nossas questões que você domina tão melhor que nós.
E quero te agradecer por tanta generosidade, por sua gentileza. Dizer que para nós foi muito especial assim te receber para nos falar sobre isso. É sempre bom estar com você, né? Tem alguém perguntando nos comentários se vai ficar gravado. Sim, a live fica gravada aqui no Facebook. Oi, Gé, tudo bom, Gé? E Daniel também, se puder lá, eu vou te marcar para que o post seja colaborativo. Você aceita e fica também Ótimo. no seu Instagram, para que a gente deixe registrado esse nosso bate-papo aqui com tantos esclarecimentos, porque são coisas para a gente ouvir, ouvir de novo e ouvir um pouco mais, até que a gente marque um outro encontro e fale sobre outras coisas. Muito bem. Muito Eu que agradeço muito, Amaral. Muitíssimo obrigado. obrigado você por tanto, né? E obrigado também às pessoas que ficaram conosco aí até esse momento, né? E que em outros momentos possamos estar juntos um pouco mais, né? Eu volto a lembrar a quem está aí nos assistindo que amanhã tem uma quinta com Freud aqui na SPO, com o Gustavo Spechit. Te deixo um abraço do Gustavo, Daniel. Ele não está presente, porque está coordenando um seminário nesse horário aqui pelo. Ele me falou, me falou. E agradeço a vocês que puderem também participar dessa iniciativa de amanhã, uma iniciativa gratuita, uma aula aberta, uma quinta com Freud, sobre as conferências introdutórias do Freud, né? Vai ser bem legal. E em breve aí a live do Gustavo Pechite com o João Paulo Severo, também da Ana e com a Denise Maurano. Então tem muita coisa boa vindo por aí e espero que a gente esteja junto em todas elas. Daniel, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Boa noite e até a Muito próxima. obrigado. Tchau, tchau.